Olá, eu sou Paulo Rodrigo e este é mais um vídeo do canal Xadrezando, um review de partidas disputadas por mim no aplicativo, no programa para o Windows 10 3D Chess Game, né? Um programa cujo gráfico é bem bacana, bem interessante, que eu recomendo, disponível para download gratuito na internet, ok? Vamos lá. Esta foi uma partida que eu realizei ontem, dia 6 de março. Estou gravando hoje, na noite do dia 7 de março. Os lances ficam gravados na memória do jogo até que eu venha e dê um reset aqui, a menos que eu faça isso, os dados permanecem gravados e eu tenho a opção de avançar ou retornar os lances para estudar o jogo, né? Estudar a leitura do desenvolvimento da partida, que isto que é o mais fascinante e interessante no jogo de xadrez, ok? Aqui é para mostrar que neste jogo específico eu joguei com as peças pretas e o computador, a Artificial Intelligence, inteligência artificial, jogou com as peças brancas e nós jogamos no level 12. No vídeo anterior eu comentei que eram 21 níveis, mas na verdade são 25. Perdão pelo erro, ok? Já corrigindo essa questão, essa informação, vamos iniciar. Eu vou apagar aqui esses círculos para não atrapalhar a visualização e vamos acompanhar mais esta partida. Muito obrigado pela atenção. O computador ele utilizou essa jogada aqui, de utilizar este peão, para já liberar, né, esta diagonal para esta rainha e esta diagonal para este bispo. Né? É um lance inicial de partida que já dá uma perspectiva interessante de avanço para essas duas peças. Né? Vendo este lance do computador, eu optei por fazer a mesma estratégia aqui embaixo, né, também liberando esta diagonal para o meu bispo e liberando esta diagonal para a minha dama. Né? O segundo lance do computador das peças brancas foi trazer esse bispo, né, que havia sido liberado, o caminho dele trouxe esse bispo para cá, mas vejam que por enquanto não tem uma opção significativa de ataque, né? Apenas ele está aqui pondo risco esse peão, mas esse peão está bem coberto, não está fechando o caminho de nenhuma outra peça. Foi um avanço para garantir posição, né? Posição de influência das diagonais, né? De alcance desse bispo nessa região, tá? Eu optei, né? Já havia aberto essa diagonal para a rainha e optei por colocá-la aqui. Por quê? Porque eu travo o avanço desse peão, né? Eu não vou optar neste momento por atacar este peão, porque seria um ataque não muito adequado, porque eu perderia uma rainha para ganhar um peão. Na hierarquia das peças não é interessante, né? Então não faria essa jogada, mas eu travo o avanço desse peão aqui, ok? Ele lançou, o computador, as peças brancas, lançou este peão aqui para dominar essa região central, né? Não vejo outra perspectiva, pois a não ser que seja um lance futuro para abrir também essa diagonal desse bispo, por enquanto é mais para garantir, né, o poder de influência nessa região central, porque este peão está dominando esta casa e esta casa. Essas duas casas não poderão, neste momento, ser ocupadas por peças pretas. Ok? Eu optei por avançar este peão aqui também, tá? Para evitar a continuidade do avanço deste peão, né, para colocar mais uma peça nessa briga aqui. Por quê? Porque se eu não colocasse esse peão aqui e ele avançasse com essa peça para cá, ia ser uma briga desse peão preto sozinho com este peão, que eu ia atacar este peão e tomá-lo, com este bispo aqui. Então ele ia sair na vantagem numa posição bem interessante de ataque aqui ainda. Né? Ele poderia atacar este peão aqui, ó, sem... Ah não, tem a proteção aqui desse bispo. Né? Mas seria uma briga de duas peças brancas contra uma preta.
Então eu optei por colocar mais uma peça preta aqui para embolar essa briga, né? Então se você quiser vir, venha, mas vai ter duas peças para brigar contra duas peças suas, né? Ele não optou por encarar a briga, ele optou por avançar com este cavalo, né, com o movimento em L do cavalo. Né? Por quê? Porque saindo desta casa e vindo para esta, ele já coloca a minha rainha em posição de risco. Eu vou ter que movimentar esta rainha aqui para não perdê-la. Então foi o que eu fiz, eu movimentei. Eu movimentei numa casa em que a rainha não está sofrendo ataque iminente, né? Eu não vou perder a rainha, e eu travo a movimentação desse cavalo. Por quê? Aí sim, na hierarquia de peças é interessante. Né? Se ele movimentar esse cavalo por qualquer razão, com a minha rainha eu tomo a outra rainha. São peças iguais. Faz parte da estratégia do jogo. Eu vou perder minha rainha, claro, mas eu estarei tomando a rainha da peça branca. Será um embate de forças iguais, né, de mesmo nível. É uma estratégia interessante, eu costumo adotar essa estratégia. Né? Ele não optou por tirar esse cavalo, como esperado, ele optou por movimentar o outro cavalo. E eu optei por movimentar este peão aqui, para já ameaçar este bispo, né, e obrigá-lo a fazer uma jogada defensiva nesta rodada. Né? Porque até então ele havia feito uma jogada ofensiva aqui, fui obrigado a fazer uma jogada defensiva, e ele fez essa jogada aqui para avanço do cavalo. Então eu fiz essa jogada ofensiva, era uma opção minha, que eu coloquei este bispo numa posição, né, de defesa. Vejamos a continuidade do jogo. Só que, se eu tinha colocado ele aqui numa posição de defesa, ele ia ter que mover esse bispo. Mas as peças brancas, o computador, resolveu trabalhar com a questão da hierarquia de peças. Ok, se você movimentar este peão, você vai tomar meu bispo. Mas se você movimentá-lo, você não vai poder movimentar esta rainha e você vai perder a rainha. Então, eu optei por movimentar a rainha. Eu retornei para esta posição para tirá-la do risco e continuar travando o movimento deste cavalo, porque se ele movimentar este cavalo, como foi dito, eu sim vou atacar esta rainha para tomá-la. Ele optou por continuar, né, continuo aqui, ó, trazendo o risco para este bispo, mas ele optou por continuar explorando essa hierarquia de peças, né, com novamente a caça à rainha. Né? Então eu tive que movimentar, fazer novamente uma jogada defensiva para proteger a minha rainha. Aqui eu não tive muita opção de ataque, eu optei apenas por uma casa que eu tinha ainda uma perspectiva interessante de movimentação aqui nesta diagonal, porque se eu optasse por vir para cá, eu ia estar atacando este peão aqui, mas tem essa torre defendendo. Aqui eu não poderia vir por causa do cavalo, aqui eu não poderia vir por causa desse peão, e aqui também eu não poderia vir por causa desse peão aqui. Então, ou eu viria para esta casa, ou eu viria para esta casa. Então, optei por vir para esta casa, pois ela me dava a opção interessante dessa diagonal aqui. Não exatamente agora, mas quem sabe, né, em próximas jogadas. Ele optou por continuar a caça à minha rainha. Né? Novamente, olha só, meu peãozinho aqui esperando para atacar o bispo ou forçar esse bispo a se movimentar, né, a ser movimentado. Então ele optou por continuar este ataque à minha rainha. E novamente eu a movimentei. Né? A movimentei para uma casa em que ela foge dos ataques e ainda tem uma opção interessante de avanço nesta vertical. Não exatamente nesta rodada, mas quem sabe em rodadas futuras. Né? Eu optei por dominar esta posição e aguardar alguma movimentação de peças aqui, o desenrolar do jogo, para aguardar a oportunidade de avançar nesta vertical aqui, ok? Olha só, finalmente, né, a minha peça que eu coloquei aqui em posição de fazer obrigar a movimentação do bispo, finalmente isto ocorreu, tá vendo?
a 3 ou 4 lances, né, de ataque à minha rainha, né, e a minha rainha só, né, procurando jogadas defensivas, né, e agora finalmente a estratégia de obrigar a movimentação do bispo deu certo, ele teve que recuar com o bispo, apesar de ainda continuar dominando esta diagonal, ok? Ele perdeu uma jogada, né? Teve que fazer uma jogada defensiva, ok? Aqui, ó, ele está com esse cavalo avançado, é a peça mais avançada das peças brancas, né? Não é posição de cheque ainda, né? Se ele movimentar o cavalo, ele não vai dar cheque no meu rei. Isso tem que prestar bastante atenção nisso, nessa possibilidade de o cavalo dar cheque, né? Então vamos supor, não é o caso, mas vamos supor que esse cavalo pudesse vir para cá. Ele não pode, né? Se ele pudesse vir para cá, ele estaria numa casa de cheque, né, em cima do meu rei, e eu seria obrigado a movimentar o rei, e ele poderia o quê? Capturar a minha torre. Não é o caso, né? Mas ele está numa posição muito avançada que pode ser perigosa. Então, como estratégia de jogo, eu optei por oferecer o meu cavalo, olha só, né, novamente em L, eu optei por oferecer o meu cavalo e verificar se ele, né, vai aceitar esta entrega no meu cavalo, e eu vou poder me livrar dessa peça mais avançada dele. E foi o que ocorreu, né? A lógica do computador optou por capturar o meu cavalo e entregar o cavalo, e foi isso que eu fiz, capturando-o com o meu bispo, né? Então aqui foi uma jogada direta de ataque, sem muito pensamento de estratégia. Vejamos o desenrolar do jogo. Olha só. O computador avançou este peão. Eu não vejo, né, essa diagonal já estava nessa situação, né, talvez ele tenha movimentado para aumentar a possibilidade de avanço dessa torre, que essa torre poderia avançar um pouco vindo para cá e depois para cá, e depois, né, ou vindo para cá e depois para cá. Foi a opção que o computador empreendeu. Olha só, tá vendo? Aquele primeiro lance da partida que eu avancei este peão aqui, liberou esta diagonal. Eu já havia utilizado a diagonal da rainha, que obrigou, né, a peça branca a fazer todas aquelas movimentações de ataque contra ela e ela se protegeu, né? E agora eu, né, optei e consegui utilizar essa diagonal do bispo, por quê? Colocando aqui, como eu coloquei, ele não está em risco, ele não vai ser tomado por nenhuma outra peça, e ele trava a movimentação deste cavalo aqui, porque, novamente, se este cavalo for movimentado, ele abre, ele não pode movimentar, na verdade, né? Não é, não é um lance permitido. Ele vai liberar, né, a diagonal para o checkmate, então ele não pode movimentar este cavalo. Ele optou por continuar. Agora eu verifiquei. Ele optou por avançar este peão em duas casas, já antevendo esta movimentação, né? Porque aqui, ó, ficaram os dois alinhados, e agora este peão aqui está fazendo a proteção deste peão. Para que este peão aqui possa pôr em risco a minha rainha, para que eu seja obrigado a fazer novamente uma jogada defensiva para não perder esta rainha, pois este peão aqui está sendo protegido por este outro. Então vejamos, né? Eu fiz a jogada, a movimentação da rainha, optei por esta posição porque aqui eu não a perco e tenho essas duas possibilidades de diagonais que não são interessantes no momento, mas poderiam vir a ser interessantes, tal como veio a ocorrer e vocês verão, pois o computador optou por fazer novamente uma caça à minha rainha, né? Optou por me obrigar a fazer novamente uma jogada defensiva, só que talvez pelo nível, né, pelo nível 12 do jogo,
de um total de 25 níveis, né? Então, um nível intermediário da programação do computador, da lógica do computador para o desenvolvimento do jogo, das peças do tabuleiro, do jogo das peças brancas, ele pensou, não, eu vou movimentar este peão aqui para atacar esta rainha vai ser obrigada a ser movimentada para cá, que é a única casa que ela tem para se proteger. Mas não foi o que ocorreu. Eu optei por atacar. Eu ataquei o peão, dei cheque no rei, ó. Dei cheque no rei, ele vai ser obrigado a movimentar esse rei. E este cavalo que está, que o computador certamente calculou que estaria protegendo aquele peão, ó, que tomaria minha dama, ele está desde aquela jogada que eu avancei com o bispo para cá, ele está travado. Ele não pode movimentar este cavalo. Não é um movimento permitido. Por quê? Ao movimentar este cavalo é checkmate. Então ele não pode movimentar esse cavalo. Então a única opção que ele tem no momento é defender este rei, que foi o que ele fez, movimentando o rei para cá. E eu. O interessante. Ao movimentar o rei, ele liberou a movimentação do cavalo. Né? Esse cavalo não estaria mais proibido de ser movimentado. Então, percebendo isso, eu optei por recuar a minha rainha para uma casa que ela não está sofrendo risco de perda desta peça e também que continua dominando estas duas diagonais. Então, foi um recuo, mas um recuo ainda numa posição avançada de possibilidade de ataque para próximos lances. Ele optou por trazer o cavalo para cá, porque no momento que ele trouxe o cavalo para cá, eu cheguei a visualizar que no próximo lance, né, esse cavalo poderia vir para cá e trazer em risco a minha dama, né, uma posição de ataque para a minha rainha. Né? Eu tinha visto isso, mas eu optei por dar uma chance. Né? Eu falei assim, não, vai que ele não faz isso. Então eu dei uma chance e optei por embolar esse meio de campo aqui. Ó. Eu falei, não, se ele não vir, eu subo com esse peão e ele pode vir com este peão para cá, né? E troco um peão por um peão. E se ele não vir, né, se ele optar por continuar não vindo ou não movimentar essas peças, né, eu poderia perder este peão aqui, mas já liberar a subida desta torre. Né? Eu teria esse espaço aqui aberto para a torre subir, principalmente nesta casa aqui, ó, que esta casa aqui não está em ataque por nenhuma peça. Né? Vejamos o que ocorreu. Ocorreu o que eu havia pensado. Né? Eu dei uma chance para ver se não ia ocorrer, ocorreu, mas não foi o fim do mundo. Né? Esta dama, esta rainha está numa posição que eu poderia fugir, né, do ataque do cavalo sem pôr em risco qualquer outra peça e ainda tendo possibilidade de movimentação em diagonais. Nessa diagonal para cá e nessa diagonal, pequeno lance aqui, né, para cá. Ele optou por lançar este peão para pôr em risco este meu bispo, para me obrigar a fazer um lance defensivo com este bispo. Foi o que eu optei. Né? Eu fiquei em dúvida. Né? Aqui eu tinha duas opções. Ou eu movimentaria o meu bispo para cá, para continuar dominando esta diagonal e evitar, né, caso esse peão fosse movimentado, eu ter mais essa diagonal livre aqui, ter o domínio dessa região, ou vir para cá. Eu optei por vir para cá para pôr em risco o cavalo. Né? Embolar novamente este meio de campo aqui, pois eu tinha aquela opção de movimentar ainda viva, né,
aquela opção de movimentar o peão para cá, capturar esse peão, e se ele optasse por continuar o lance e movimentar o peão dele para cá para capturar o meu peão preto, né, ele ia liberar caminho para eu capturar este cavalo. Olha lá, eu trouxe meu bispo para cá, para ficar nesta tocaia, né, aguardando a movimentação. Ele optou por trazer o bispo dele para cá, né, continuando a embolar esta região aqui. Não mudou muita coisa em relação a esta diagonal, né, porque essa diagonal ele já tinha o domínio com este bispo. Talvez ele tenha antevisto alguma possibilidade de eu movimentar este peão para cá e dar uma embolada aqui, né, colocar duas peças contra duas. Talvez ele tenha feito esse cálculo, tá? Eu optei por dar prosseguimento àquele plano inicial quando eu trouxe o bispo para cá, né? Eu coloquei, não, eu vou tomar este peão e vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai cair na tentação de movimentar este peão para tomar o meu. E foi o que realmente aconteceu. Olha só, ele veio com esse peão branco para cá para tomar o meu peão preto. E eu aproveitei e, né, como eu havia planejado, fui com o meu bispo para tomar o cavalo dele. Eu perdi o meu bispo? Perdi. Olha lá, perdi para o rei. Mas, mesmo que possa haver uma interpretação de que na hierarquia das peças o bispo seja superior ao cavalo em importância, né, eu considero os ataques do cavalo muito mais perigosos, né, do ponto de vista de alcance, de casa de cheque, de ataque duplo de peças, né, na posição ele pode atacar uma peça e pode atacar outra. Então eu já havia me livrado de um cavalo branco com este bispo, com a entrega do meu cavalo anteriormente e com este bispo aqui, e agora eu me livrei do outro cavalo branco, né? Perdi o meu bispo preto, mas eu me livrei. Agora não tem mais cavalos brancos em jogo. Tem o meu cavalo preto que está quietinho, bonitinho aqui, e não tem mais cavalos brancos para pôr em risco as minhas peças. Dando continuidade, eu optei por fazer essa jogada aqui e colocá-lo numa sinuca de bico, né? Ou ele movimenta a dama, a rainha dele, né? Ele poderia vir atacar a minha rainha, só que ele vai perder a rainha para essa torre. Ele pode optar por movimentar a rainha para outras casas, né, para fugir do ataque, ou ele pode pensar, não, eu vou manter a minha dama aqui, porque se ele vir, ele vai perder a rainha. Né? Será que ele vai fazer essa jogada? Será que ele vai arriscar? Né? Eu tenho optado por arriscar sim, né? Principalmente quando são peças iguais. E foi isso que realmente veio a ocorrer. Né? Ele, o computador, tomou este peão aqui desta casa com este bispo. Né? Não sei se foi uma opção interessante dentro do cálculo do computador, porque ele tomou este peão, mas está sendo posto em risco por estes dois outros peões aqui. Então ele teria que movimentar obrigatoriamente este bispo para outra casa posteriormente. Né? Ele tomou um peão, é importante tomar, mas talvez não tenha sido a opção mais interessante, porque ele deixou aberta aquela possibilidade, né, de eu tomar a rainha dele e entregar a minha em troca, né, continuando tirando duas peças importantes do jogo, mas numa correlação de forças, né, desse embate de forças que os dois vão perder forças iguais. E eu optei por essa jogada. Então ele veio com a torre para tomar a minha rainha, ok? E ele vindo para cá para tomar a minha rainha, olha o que aconteceu. Né? Aquele bispo que ele trouxe para cá, ele perdeu aquela chance que ele tinha de movimentá-lo para fugir daqui. Né? Ao optar, né, a opção mais direta, mais óbvia que ele tinha, né, devido à hierarquia das peças, mas ele não conseguiu movimentar este bispo. E perdeu o bispo para este peão aqui. Ok? Foi a jogada mais próxima, mais direta que eu tive. Então ele movimentou esta torre para cá, para já poder explorar o domínio desta vertical aqui, né?
colocando, né, este peão aqui em risco. Ele não vai vir tomar este peão, porque ele não vai perder uma torre para tomar o peão, porque se ele vir, este rei aqui pode tomá-lo. Então eu optei por, ao ele movimentar esta torre para cá, olha só, ele movimentou para cá, ele apostou na defesa deste peão pelo rei, né? Só que, novamente, o computador não fez um cálculo adequado. Por quê? Este rei está aqui ao lado do peão, ele poderia defendê-lo. Só que eu tenho esta torre, que está dominando esta vertical aqui, e eu tenho este bispo que está dominando esta diagonal. Então, eu subi com a torre, tomei o peão, e ele não pode movimentar este rei para tomar esta torre, porque este bispo está protegendo. Então é uma jogada que não é permitida, né? Não se pode entregar o rei para o checkmate. Então esta torre está protegida, né? Eu dei cheque, ele vai ter que movimentar este rei numa trajetória defensiva de fuga, que foi o que ocorreu. Ele veio para cá. E eu optei por dar cheque novamente, né? Com a torre. A torre não está sendo, né, posta em risco por nenhuma outra peça, ele teve que novamente fazer uma jogada defensiva. E ele teve que abrir, olha só, obrigatoriamente ele teve que abrir. Ele poderia ter aberto para cá e ele abriu para cá, ele recuou aqui para o fundo, né? Qualquer opção de recuo que ele tivesse, eu tomaria, como eu vinha a tomar, né? Eu coloquei esta torre numa posição estratégica para tomar este peão. Então, tem que tomar cuidado com peças que estão em linha com o rei, pois se o rei sofrer um cheque e for obrigado a movimentar, a ser movimentado, as peças que estão em linha com ele serão perdidas, né? Este peão aqui não está sendo protegido por nenhuma outra peça. Então, inevitavelmente, ele vai perder este peão. E vocês podem pensar, não, mas por que todo esse esforço para tomar o peão? Olha só, cada lance que passa, as peças mais fortes, mais importantes, estão sendo perdidas. Então, no final, né, pode ocorrer, não ocorreu exatamente nesta partida, mas pode ocorrer que um peão que atravesse todo o tabuleiro seja decisivo para o checkmate, porque atravessando todo o tabuleiro, ele vira rainha, né? E rainha é a peça mais forte. Então, neste momento da partida em que as peças importantes estão sendo retiradas do jogo, quanto mais peões eu conseguir tomar das peças brancas, melhor para o embate final de forças na partida. Então, inevitavelmente, ele vai perder este peão. E olha só, nesta posição a torre está pondo em risco este peão. Este peão não está, ele está isolado, ele não está sendo protegido contra nenhum outro. Então, se ele quiser proteger este peão nesta jogada, ele vai ter que movimentar. Eu estou obrigando-o a fazer este lance. Ele não pode fazer mais nenhum outro, a não ser que ele opte por perder este peão. E foi o que ocorreu. Ele movimentou este peão 2 casas para frente, né, que é o primeiro lance deste peão. Só que um detalhe, ele trouxe este peão para frente para defendê-lo, só que não defendeu. Por quê? Eu movimentei minha torre para cá, este peão não tem nenhuma outra possibilidade de fuga, o único movimento que ele tem é para frente, nenhuma outra peça está protegendo nem em horizontal, nem em diagonal, e se ele trouxe, e essa torre aqui, ó, ela está atrasada nesta defesa. Porque, vou trazer para cá, né, para evitar que ele tome o meu peão. Não, não pode, porque se ele trouxer para cá para proteger o peão, ele vai perder a torre e ainda vai levar um cheque, né? Então, este peão aqui está perdido. Tanto é que ele optou por movimentar este outro peão. Não tem escolha, não tem outra possibilidade. Ele optou por movimentar este peão, né? Tentando antever. Não, ele vai evitar de tomar este peão aqui e vai tomar este para evitar perder o peão preto. Não, eu optei por tomar este peão aqui. E o que o computador fez?
Em vez de tomar o meu peão preto aqui, ele optou por vir para frente e ficar nesta casa aqui. Aí pode-se pensar, é possível pensar, poxa vida, ele perdeu a chance de tomar este peão. Não é bem assim, ele perdeu a chance, mas não necessariamente foi uma estratégia ruim, porque se ele tomasse, necessariamente ele perderia este peão. E neste momento ele não está da partida com 3 peões, as peças brancas não se podem dar ao luxo de perder peões. Então ele avança contando com uma possibilidade futura de, com movimentação dessas torres, a movimentação, né, talvez desse bispo e tal, vir a tomar este peão e este peão, né, a embolar essa região aqui, tomando estas peças, para que este peão avance e vire uma rainha. Foi uma aposta, né, dessa jogada, né, nessa jogada. E ao liberar esta horizontal, né, a torre pondo em risco este peão, eu não vou atacar este peão, porque este peão está sendo protegido por este bispo e por essa torre. Eu não vou perder minha torre para tomar um peão, né? Então, eu pensei o seguinte, não, se ele está vindo para frente para evitar perder este peão, agora ele vai ter que optar por entregar este peão para eu tomar este peão. Porque compensa mais a ele perder este peão tomando este peão preto aqui, do que simplesmente perder sem tomar nenhuma peça minha. Então foi o que ocorreu. Ele veio, tomou o meu peão preto e eu tomei o peão dele. Tomei o peão dele e liberei a movimentação dessa torre aqui, ó. Olha só, liberei, né, o domínio desta vertical para esta torre aqui. Olha só que interessante, que bacana, né? Então foi uma jogada de ataque aqui e uma jogada de domínio de posição aqui, né? Ele movimentou esta torre para frente, né? O computador tentando dominar esta horizontal aqui, né? Talvez antevendo, né, a possibilidade de eu colocar esta torre aqui, né, e depois, né, quem sabe, movimentá-la para cá e descer com essa daqui e dar um cheque aqui, sendo que nenhuma dessas torres tomaria a minha peça e seria checkmate, porque com uma torre aqui e a outra torre dando checkmate aqui, o rei seria obrigado a movimentar para cá e seria checkmate, porque teria outra torre aqui protegendo a minha torre, né? Uma torre nesta posição e outra torre nesta posição. Então ele já trouxe essa torre para dominar esta horizontal aqui, para já evitar qualquer tipo de exploração por minha parte, né, pelas peças pretas, dessa horizontal. Mas o que eu optei? Eu optei por jogar a minha torre lá e lancei o desafio. Não, você vai vir tomar a minha torre? Se tomar, eu tomo, porque eu tenho essa outra torre aqui fazendo a proteção. Novamente, continuando com aquela estratégia de perder peças de iguais forças. Não, eu vou perder minha torre, mas eu vou tomar uma torre também, né? E o que aconteceu? Ele não aceitou o desafio, né? Ele optou, né, por fazer uma jogada não muito interessante, né? Aquela jogada que eu já havia feito anteriormente o cálculo, não, ele não vai descer com a torre para cá, porque ele não vai tomar esse peão com a torre para perder a torre para este rei. E foi o que ocorreu, né, nesta jogada, neste lance. O computador não fez um cálculo interessante. Novamente, deve ser pelo nível, né, do jogo, nível 12 dentre 25 níveis possíveis, né? Então ele não fez um cálculo interessante, ele perdeu a torre para este rei. E continuando o lance, continua o desafio. Aqui continua o desafio, né? E ele perdeu uma torre, né? Ele optou por não perder essa torre novamente. Ele optou por novamente atrasar o desafio. Olha só. Ele antevendo que eu poderia movimentar, né, uma outra peça que viesse por em risco este peão, ele deu este peão por perdido, o que não necessariamente ia ocorrer, porque se eu movimentasse este rei para cá, este bispo estaria protegendo este peão. Então, novamente, não foi uma jogada lógica,
do computador, perdeu o peão para o meu rei, novamente perdeu 2 peças para o meu rei, e o desafio continua. O desafio continuou, torre por torre, torre por torre. Ele optou por recuar o bispo, e eu optei por não tomar o bispo para não perder a minha torre para a torre, né? Na hierarquia das peças, né, eu considero, mesmo que possa haver interpretações diferentes, eu considero que a torre é muito mais importante que o bispo. Então, não vou entregar uma torre para tomar um bispo. E o que aconteceu? Este aqui é o último peão das peças brancas. E eu optei por, né, ele não tem mais nenhum outro tipo de movimentação, né, ele não pode estar bloqueado o avanço dele. Então eu optei por entregar esta peça. Então ele tem duas opções novamente, né? Ou ele deixa esse peão paradinho aqui e o perde sem tomar nenhuma outra peça, ou ele vem e toma esta peça, tal como ele decidiu fazer, e perde para este outro peão. Olha só. Então agora não há mais nenhuma possibilidade de as peças brancas fazerem, né, lograrem, né, alcançarem o retorno desta dama aqui, desta rainha aqui, pois ele não tem mais nenhum outro peão para atravessar o tabuleiro. Enquanto as peças pretas têm 3 peões ainda. Tem 2 peões mais adiantados e tem esse peão aqui mais atrasado. Só que vejam, este peão aqui está isolado e não tem como, até tem, né, defendê-lo com este bispo aqui. Vamos ver qual foi a jogada do computador. Ele optou por já atacar este peão aqui antes que eu pudesse defendê-lo. Porque caso, né, ele optasse por fazer uma outra movimentação, por exemplo, movimentar esse rei para cá, né, eu teria um lance a mais para proteger este peão aqui, né? Eu poderia movimentar este bispo para cá ou para cá e eu protegeria este peão. Então ele optou por já atacar este peão, né? Dentro da lógica do computador. Só que também não foi uma jogada muito feliz. Ele tomou um peão que poderia atravessar o tabuleiro e virar dama. Ele já colocou esse outro peão aqui em risco. Ele calculou, olha só, eu evito a defesa, tomo esse peão e na próximo lance eu já tomo esse peão aqui, né? Já acabo com esses 2 peões aqui. Só que ele não calculou o seguinte, que ele perderia este bispo e ainda levaria um cheque, né? Obrigando ou a defesa do rei por esta torre, colocando uma peça aqui no meio, que ele perderia a torre. Novamente, eu entregaria a minha torre para tomar a torre dele, ou movimentando o rei dele para outra casa, que foi o que ele optou, né? Movimentando, tirando o rei dele desta horizontal aqui. Foi a estratégia de defesa que ele optou. Então ele veio para cá. Talvez não tenha sido a estratégia mais interessante, porque quando você tem, novamente, né, como eu comentei no vídeo anterior, quando você tem uma situação que é uma torre dando cheque em um rei, o interessante é você aproximar o rei da torre na diagonal. Então, se ele viesse para cá, ele tiraria o rei dele do ataque e ainda colocaria, né, em risco a minha torre. Então, eu seria obrigado a fazer uma jogada defensiva com essa torre, tirando essa torre daqui. Quando ele faz essa movimentação aqui, eu não sou mais obrigado a movimentar essa torre, posso movimentar, mas ele perdeu a chance de influir no meu jogo. Né? Ele me deixou liberado para pensar outras possibilidades, pensar outras jogadas. Né? E ele me obrigando a movimentar esta torre, ele poderia o quê? Aproveitar um possível vacilo meu. Porque se eu movimentasse essa torre para cá, né, ou para essa casa ou para essa casa, ou para outra, nessa direção, eu tiraria a defesa desse peão, né, porque é essa torre que está protegendo esse peão. Mas é claro que eu poderia movimentar, caso o rei viesse para cá, eu poderia movimentar a minha torre para cá, né, continuando a defesa desse peão aqui, né.
Então, caso eu vacilasse e trouxesse para cá, eu perderia este peão. Ele trouxe o rei para cá e eu optei, né? Olha só como não foi interessante. Ele trouxe, ó, eu tenho esse bispo na casa branca, o rei estava na casa preta, ele poderia ter vindo para uma casa preta atacando esta torre preta. O que ele fez? Optou por vir para uma casa branca. E eu tenho um bispo de casa branca que pode atacar casas brancas. E foi isso que ocorreu, né? Eu tenho essa diagonal e tenho essa diagonal de ataque, cheque. Ele vai ter que movimentar o rei novamente. Foi o que ele fez. Né? Dessa vez ele fugiu das casas brancas, né? Dessa vez ele pensou, né? Ó, vou fugir da casa branca para não tomar outro cheque deste bispo. E o que eu fiz? Dei cheque novamente, agora com esta torre que estava quietinha aqui. Eu a trouxe para cá e dei cheque novamente. Ele foi obrigado a movimentar este rei. Ele teve um pensamento interessante, né? Eu vou me aproximar, já que ele não fez isso aqui nessa torre, ele falou, não, eu vou tirar o rei do cheque e vou me aproximar desse bispo. Esse bispo não está sendo protegido por nenhuma outra peça. Eu vou obrigar a movimentação deste bispo. Eu vou obrigá-lo a fazer uma jogada, né, defensiva. Movimentei o bispo. Movimentei o bispo colocando em risco essa torre. Né? Se ele me obrigou a movimentar o bispo na último lance, eu coloquei o bispo aqui para obrigá-lo a movimentar esta torre. Né? E foi o que ele fez. Ele movimentou a torre, dando cheque no meu rei. O meu rei não pode tomar a torre. Né? O meu rei não pode vir para esta casa. Pode vir para qualquer uma dessas quatro casas aqui, né? Essas duas e essas duas. Né? E eu não tenho nenhuma peça para tomar a torre ou colocar entre a torre e o meu rei. Então eu optei por movimentar o rei. Optei por movimentar o rei para cá. Né? Colocando aqui, né, repetindo uma posição que eu possa atacar a torre. Por quê? Porque eu travo a movimentação desse rei. Ele não pode movimentar este rei para me atacar. Né? Ele não pode vir para este campo, para esta casa, nem para esta casa, porque ele não pode entregar o rei para o meu rei. É uma jogada proibida, né? Não se pode entregar o rei desta forma. E se ele movimentar o rei, eu tomo a torre. Então ele tem que movimentar a torre. E foi o que ele fez. Não sei se foi a jogada mais inteligente, mais interessante. Ele veio e tomou o meu peão, mas desde aquela jogada anterior, em que eu dei um cheque, eu tomei o bispo e dei o cheque no rei dele que estava aqui, esta torre estava protegendo este peão. E ele veio, né? Isso pode acontecer, né? Um vacilo desses, né? Uma falta de atenção no momento do jogo. Não se espera isso do computador, né? Talvez, né, se o meu oponente fosse um humano também jogando, né? Há momentos que a nossa percepção não está tão viva assim, né, na partida. Né? Poderia ter esse vacilo, mas o computador o fez e perdeu essa torre. E olha só, perdeu essa torre e o rei ficou encurralado nesta horizontal. Encurralado, né? Literalmente, nesta horizontal. Ele só tem essa horizontal para se movimentar, pois esta torre está dominando esta horizontal e esta torre está dominando esta horizontal. Só que o rei só pode movimentar, só pode ser movimentado nesta horizontal, mas somente para cá, para a direita, né, do monitor. Pois esta casa aqui, ó, está sendo dominada pelo alcance da diagonal deste bispo. Então, a única casa que este rei tem para ser movimentado nesta jogada é esta daqui. Foi o que ele fez. Né? Eu poderia continuar dando cheque no rei, né? Só que eu optei por fechar mais uma casa de movimentação do rei. Ao fazer isso, eu tenho que tomar cuidado, pois ó, eu optei por trazer
né? Foi o primeiro lance deste peão, eu tenho o direito a lançar uma ou duas casas para frente. Eu optei por lançar duas casas. Então, ó, eu dominei esta casa aqui. Este rei não pode vir para esta casa. Só que eu tive que tomar cuidado e pensar, porque ao encurralar o rei sem dar cheque nele, eu só posso fazer isso se o rei tiver a possibilidade de movimentação para alguma casa, né? Porque se ele não tiver a possibilidade de movimentar, dá o rei afogado, o chamado rei afogado, e dá empate. Ou seja, eu tenho todo esse potencial aqui, né, de ganhar a partida. Eu tenho, né, ó, torre, torre, bispo, esse cavalo quietinho aqui. Eu tenho toda essa possibilidade, né? E eu posso ceder o empate ainda, né? Então, ó, antes de lançar este peão para cá, eu calculei que lançando ele para cá, lançando o peão para cá, o rei ainda teria a possibilidade de se movimentar para cá, né? Ele ainda teria essa chance de movimentação, porque para cá ele não pode vir, né? A gente já viu que para cima ele não pode vir, para baixo ele não pode vir por causa da torre, mas também por causa do rei, por causa do bispo nessas duas casas, né? Mas principalmente por causa da torre. Então ele só pode vir para cá, que foi o que ele fez. Aí eu pensei, eu tenho a movimentação do bispo, né? Eu posso dar cheque nele, posso pôr o bispo aqui para ele não poder retornar. Mas caso, olha só, caso eu colocasse o bispo aqui, aí sim daria rei afogado, né? Porque eu colocasse o bispo aqui, ó, nessa casa branca, eu não daria cheque no rei e o rei não teria nenhuma outra casa para ir. Olha só como é importante estar com a atenção, né, viva, né, ligada, né, nesses momentos da partida. Porque eu ponho o bispo aqui, ok, cerquei o rei, mas o rei não teria nenhuma outra casa para ir, né? Porque se ele viesse para cá, o meu bispo tomaria. Se ele viesse para cá, a minha torre tomaria, tal, tal, tal. Só que ele não estaria em xeque. Então, o que? Daria o rei afogado. Daria empate. Olha o vacilo, né? Então, o que eu pensei? Olha só, se eu não der cheque, ó, se eu não der cheque com o bispo aqui, eu vou empatar o jogo, eu vou ceder o empate. Eu posso movimentar outra peça, ou dando cheque, ou, né, fechando a movimentação dele. Só que eu pensei o seguinte, se eu fizer mais alguma outra jogada, a única possibilidade, se eu deixar aberto, né, se eu não jogar o bispo aqui e deixar aberto o lance do rei, a única casa que o rei tem para ser movimentada, para movimentar, é esta daqui. E olha só o que eu enxerguei. Este cavalo tem essa casa de cheque, né? Ah, ele vai movimentar para cá, né? Olha só, eu movimentei. Ah, perdão. Não foi ainda o cavalo é na próxima jogada, perdão, né? Ele trouxe o rei para cá e colocou a minha torre em risco, né? Então me obrigou a fazer uma jogada defensiva. Então eu optei por trazer a torre para cá, tirando a torre do risco, né? Tirando a torre do risco e ainda mantendo o domínio dessa horizontal aqui. Então a configuração da minha estratégia aqui de montar o cerco ao rei não mudou muito. Então aqui, ó, olha só, então é agora que eu vi a possibilidade do cavalo. Por quê? Porque ele vai movimentar, a única casa que ele pode movimentar este rei são essas duas aqui, ó. Então ele vai ter que fazer um lance para cá, e se eu der mais uma chance para ele, ele vai ter que fazer uma movimentação para cá. E foi o que ele fez, ó. A única casa que ele tinha para movimentar no momento, porque ele não poderia vir para cá por causa do bispo, ó, que está dominando essa diagonal. E eu antevi que ele só poderia o quê? Vir para esta casa. Então eu optei por lançar o cavalo para cá, porque a única casa que ele poderia movimentar, ele não pode deixar o rei parado. Se ele tem chance, se ele tem uma possibilidade de movimentação, ele tem que vir para cá. Ele veio para cá. Só que o meu cavalo, ó,
tem a possibilidade de dar o cheque nele no próximo lance. Foi isso que eu vi, é isso que eu queria falar anteriormente. Olha lá, ele veio para cá justamente na jogada que eu tinha antevisto. Olha só, o L aqui, ó, coloquei o meu cavalo aqui, dando cheque nele. E ele teve que retornar para cá, a única casa que ele tinha. Retornou, né? Não está em xeque no momento, agora sim. Eu coloquei o meu bispo aqui, dando cheque nele, e foi checkmate. Olha só, não tem mais nenhuma setinha aqui para eu avançar o jogo. Aqui acabou o jogo. Por quê? Porque o rei está sendo atacado por este bispo, está em xeque, e o rei não tem nenhuma outra casa de possibilidade de movimentação. Se ele vir para cá, ele perde para este peão. Se ele vir para cá, ele perde para esta torre. Se ele vir para cá, para a torre também. Se ele vir para cá, para a torre também, que a torre está dominando esta horizontal. Se ele vir para cá, ele perde para o cavalo. Se ele vir para cá, ele perde ou para o rei, né, não pode movimentar, ou para a torre, né? Então ele não tem mais nenhum lance de fuga. Então esse cheque é cheque mate. Partida encerrada, leituras de jogo feitas, né, e compartilhadas, né? Muito bacana, interessante novamente esta possibilidade de não apenas jogar o jogo, mas retornar o jogo e pensar o jogo, né, e reviver, né, as táticas, né, as construções que foram feitas, né, o desenrolar da partida, né, as disputas no meio de campo, nas diagonais, nas laterais e tal, né, a história do jogo, tá? Então, muito obrigado pela atenção novamente. Eu espero poder ter, né, compartilhado, né, um pouquinho dessas leituras de jogo e lembrando que dessa forma eu estou aprendendo também, eu estou desenvolvendo, né, as minhas habilidades neste jogo também e no raciocínio lógico também, né? O xadrez é interessante, bacana por este ponto. Muito obrigado, até uma próxima.